Estamos em Lisboa, né, durante o Congresso Europeu de Autismo, e eu estou com a doutora Débora Kestes, que é neuropediatra, conhecida por seu trabalho em neurodesenvolvimento, especialmente o autismo. Bem-vinda, Débora. Obrigada, Tati, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco mais sobre autismo. Sim, eu vou logo de cara assim, quais são os sinais mais sutis ou mais evidentes ali para as famílias ligarem um alerta? Bom, quando a gente fala em prejuízos, né, no neurodesenvolvimento que podem ser sinais de alerta para o autismo, os principais são os comportamentos sociais. Então, quais seriam eles? Então, contato visual, né? E muitas pessoas entendem que para a criança ter algum prejuízo no contato visual seria o fato dela não emitir esse contato visual. Mas não necessariamente a criança precisa apresentar desta forma, né? Então o que pode acontecer? A criança ela pode fazer o contato visual, até mesmo espontaneamente, mas desviar logo em seguida, ou não conseguir sustentar para interações. E às vezes essa sutileza fica difícil para alguns pais, para alguns professores perceberem. E é muito interessante a gente falar isso, porque se a gente está falando de diagnóstico precoce, as crianças ficam muito tempo em escolas, né? Passam a maior parte do tempo ali na escola. E a gente precisa capacitar professores, levar mais informações para professores para que eles possam observar essas sutilezas, porque as características mais expressivas ficam fáceis, né, de serem identificadas. Então, aquela criança que realmente não faz contato visual, que não responde ao ser chamado pelo nome, ou que brinca de maneira repetitiva ou não usual, né, que não faz trocas com outros colegas, que não interage ou que não se comunica bem, até mesmo tem um atraso de fala, isso é mais fácil para poder observar. É evidente que tem alguma alteração. Exato. Mas as sutilezas estão nessas mesmas características, só que de forma mais branda. Então, quando a gente fala em autismo nível 1 de suporte, especialmente meninas, às vezes é muito difícil, porque a menina ela vai estar ali brincando com as outras amiguinhas, mas esse brincar tem muito pouca troca de turno, que a gente chama, né? Então, a pouca reciprocidade, ela está até ali, às vezes, brincando da mesma brincadeira, com os mesmos itens, os mesmos brinquedos, mas faz muito pouca troca, né? Muitas vezes ali ela pode até iniciar uma interação, mas tem dificuldade de manter. Então, hiperfoco, interesses restritos, que é algo também que a gente precisa prestar mais atenção ali. Em meninas, costuma ser muito próximo aos interesses de meninas com desenvolvimento típico. E aí, como diferenciar, né? Sim. Então, isso faz sentido quando esse interesse ele fica muito repetitivo, quando ela tem dificuldade de variar, de quando aceitar. Alguém tenta trocar, ela tem dificuldade dessa troca? Tem dificuldade de fazer outra coisa. troca. Exato. Muito comportamento de controle, né, na primeira infância. E assim, nível 1 de suporte não costuma ter atraso de fala. Eu acho que isso é importante a gente comentar, porque quando a gente fala em sinais precoces de autismo, muitas pessoas entendem que atraso de fala é um sinal precoce. Está presente em muitas crianças, na maior parte das crianças no espectro do autismo, mas não é o atraso de fala, são os prejuízos na comunicação recíproca, na comunicação social. Aproveitando essa introdução, quais são os desafios hoje para o diagnóstico precoce? São muitos, né? A gente pode começar falando realmente quando a gente está diante de nível 1 de suporte. O diagnóstico precoce ainda é muito difícil de acontecer. Essas crianças acabam passando por alguns profissionais que não têm esse olhar mais sensível, não têm experiência com o nível 1. E elas vão chegar para a gente, às vezes na adolescência, até mesmo na vida adulta, já com uma vida ali de enfrentamentos, de dificuldades, às vezes com comorbidades. Outra dificuldade está em relação realmente aos profissionais. Por mais que a gente tenha hoje, por exemplo, no Brasil, mais profissionais se capacitando, ainda assim existe uma dificuldade em fazer diagnósticos precoces. A gente ainda ouve que o diagnóstico de autismo só poderia acontecer após os 3 anos. Né? Quando deveria ser antes disso. A gente precisaria aproveitar ainda mais a neuroplasticidade desse bebê, dessa criança, para poder estimular com intervenções. Perfeito. Como os pais podem
participar mais ativamente, tanto desse processo diagnóstico, quanto da parte do tratamento? Bom, a participação dos pais é fundamental quando a gente pensa no desenvolvimento e qualidade de vida dessa criança. Então, começa-se com informações, e boas informações, porque hoje, se você abre boas fontes, né? Exato. Se você abre as redes sociais, a gente vai ter muitas informações ali a respeito do autismo, mas o que de fato ali é baseado em ciência. E às vezes, para um pai, para uma mãe que está entrando nesse mundo, é difícil, né, de discernir o que realmente é ali, o que você pode consumir ou não. Então a gente tem se preocupado muito em relação a democratizar informações de qualidade. Tá. A partir dali, procurar profissionais que não somente atendem crianças, né, com alguma condição do neurodesenvolvimento, mas que tenham experiência em relação ao autismo. Porque o autismo ele é um espectro. Então, as manifestações elas vão se apresentar de maneiras diferentes para cada indivíduo. Embora hajam critérios que precisam ser preenchidos, né, a forma como ela vai se apresentar é diferente. Então, precisa haver ali experiência, capacitação a respeito do autismo. E aí, para além disso, então, os pais entendendo esse processo, eles, a partir do diagnóstico, a participação deles nas intervenções é fundamental. Tanto porque a gente está, por exemplo, no Brasil e até mesmo em Europa, a gente sabe que não tem tantos terapeutas assim. Sim. Não, né? Tem profissional suficiente, né? E não só isso, né? Tem a questão do custo, de custear as terapias. Então, muitos pais acabam ali ampliando as horas de intervenção em casa. Existem famílias que acabam sendo mesmo ali, né, o agente ativo da intervenção. E, para além disso, é importante para generalizar os repertórios, né, as habilidades que estão sendo ensinadas para aquela criança, para não reforçar comportamentos inadequados. Então, a participação dos pais é fundamental desde o início do diagnóstico em toda a intervenção. Vou pular o roteiro aqui, tá? Existem muitas demandas, por exemplo, que os pais chegam querendo um resultado mais rápido, assim. Então, é um medicamento, é importante falar sobre mais isso. do que a terapia. Não, vou fazer 2 horas de terapia, mas eu quero tanto remédio, eu quero esse remédio que a vizinha falou que foi bom para o filho dela. Exato. É muito importante falar sobre isso, porque medicação nenhuma ensina comportamento. Eu acho que isso é muito difícil para as famílias, porque primeiro que autismo não é doença. Não tem cura, é uma condição, vai persistir ao longo da vida. Se não é doença, não teria um tratamento medicamentoso para isso mesmo. Mas por que, então, que algumas crianças fazem uso de medicação? Aí é para algumas características, alguns sintomas-alvo ali, mas não para o autismo em si. Então, muitas vezes, a medicação é importante, até para tornar aquele cérebro mais sensível para as intervenções. Mas nenhuma medicação vai ensinar o teu filho a se comportar. Então, de fato, né, a intervenção, você vê que eu não falo de tratamento, a intervenção no autismo está baseado nas terapias não farmacológicas. E aí vem todos essas outras intervenções que vêm para os pais prometendo curas milagrosas, e um pai e uma mãe que tem um autista nível 3 de suporte, com muitas dificuldades ali, né, com funcionamento muito comprometido, eles acabam muitas vezes acreditando. No desespero, né? Exato. Acaba aceitando algumas coisas. Exato. Né? E aí cabe a nós que estamos à frente aí da comunidade, né, orientar esses pais, porque tudo isso é uma perda de tempo, né? Infelizmente, o que a gente tem hoje são intervenções baseadas em ciência. Exatamente. Né? Intervenções comportamentais. Então, a análise de comportamento aplicada, ela tem estudos muito robustos já. Então, de fato, ali você consegue ampliar o desenvolvimento do teu filho, melhorar a qualidade de vida. Isso sim funciona. Né? Perfeito. E é claro, não só isso, a gente tem as terapias complementares, porque o tratamento ou a intervenção, ela precisa ser personalizada, né? Então, a criança pode precisar, e geralmente precisa, né, de uma intervenção multi e interdisciplinar. Eu ia perguntar isso, né? Qual é a importância da interdisciplinaridade no tratamento das pessoas autistas?
Na verdade, a importância é tanto para o diagnóstico, porque se a gente for pensar em um diagnóstico padrão ouro, nós precisaríamos de uma equipe. Porque cada profissional tem sua expertise. A fono em relação à linguagem, a terapia ocupacional, avaliaria tanto as respostas sensoriais atípicas, que fazem parte dos critérios diagnósticos, quanto as questões relacionadas à praxis, nível de alerta, né, ocupacionais. Nós temos a fisioterapia, muitas crianças no espectro do autismo, mais de 86%, apresentam prejuízos motores. E às vezes a fisioterapia fica na última opção, exato, né, da fila. Exato, e às vezes essa criança não está respondendo ao ser chamado pelo nome porque ela é hipotônica. Às vezes o atraso de fala que está comprometendo a comunicação é por um atraso motor ali. Eu preciso da fono, eu preciso da fisio, né? Então a gente tem diversas expertises que seria o ideal, um padrão ouro para diagnóstico. E para já além começaria disso, do começo, né? Exato, começar do começo. Exato. Mas infelizmente não é a realidade da maioria dos países, não é só do Brasil, né? E em relação à intervenção, é claro, a equipe multi e inter, porque você não pode fragmentar uma intervenção. Precisa, para além daquilo que você tiver de objetivo para aquela criança e de especialidades para intervenção, todos os profissionais precisam se conversarem, porque os objetivos têm que ser os mesmos. E aí eu vou além disso, Tati, que eu acho que é muito importante falar aqui. Nós, enquanto profissionais de saúde, quando a gente avalia uma criança, um adolescente que chega para a gente, é claro que a gente tem protocolos ali para avaliar o repertório de base dessa criança, desse adolescente, então traçar alguns objetivos. E muitas vezes o que acontece é que os profissionais esquecem de perguntar para a família o que é importante para você. Exatamente. Quais são as suas expectativas? E se é um adolescente, o que é importante para você? Sim. Né? Às vezes você observa tipo, a família indo para cá e a equipe para cá. Exatamente. Né? E não vai funcionar. Porque não faz sentido para aquela família. Sim. Né? Por mais que essa criança às vezes esteja ganhando habilidade, se não fizer sentido para ela, se ela não ganhou a habilidade, o repertório que era importante para aquela mãe, ela vai dizer, não está evoluindo, não está ganhando. Então, assim, esse fica um alerta aqui para os profissionais. Perguntem para a família, perguntem para aquele adolescente, né, se ele já tiver condições ali de estar falando. De participar, né? Exato. Da sua própria terapia, né? Exato. Né? Quais são as suas expectativas? O que é importante para vocês? Sim. Né? Perfeito. Isso é muito importante a gente falar aqui. Olha, a gente vai chegando para o final. Eu adoraria ficar mais tempo. A gente está aqui num talk show. E o pessoal gosta um pouco de saber da vida pessoal dos convidados, né? Eu separei umas perguntinhas aqui pessoais. Tem algum hobby ou atividade que ninguém imagina que você curte? Tem, não sei se não imaginam, mas eu amo tocar piano. Olha! E até muito pouco tempo atrás eu dançava flamenco. Que legal! Aí parei por conta de tempo mesmo. Ó, do piano eu imaginaria, mas do flamenco... Não passaria na minha cabeça. Como a sua família, a gente falando, né, que é tão importante o papel da família na nossa vida, na vida dos pacientes, como que a sua influencia na sua, e apoia, te influencia e te apoia no teu trabalho? Bom, minha família é meu alicerce, né, porque se eles não me apoiassem, com certeza eu não conseguiria me dedicar tanto à minha profissão, que eu amo. E as minhas filhas, especialmente, elas sabem o quanto que trabalhar com crianças, com adolescentes, com adultos autistas é, de fato, uma parte muito importante da minha vida. Né? E para eu ser uma mãe melhor para elas, eu preciso também estar realizada profissionalmente. E elas entendem. E elas não só entendem, agora que elas estão um pouco mais velhas, né? Assim, eu estou, inclusive, com uma filha fazendo faculdade de medicina. Uau! Eu tenho a minha outra de 12 anos, que me apoia muito também. Elas, de fato, participam um pouco mais agora da minha vida. Né? Inclusive, tudo que envolve o autismo, elas trazem para mim. Então, o autismo hoje faz parte da minha família como um todo. E eu sou muito grata por eles me apoiarem da forma como me apoiam. Perfeito, muito bom. Qual é a forma das pessoas conhecerem mais o seu trabalho, te acompanharem, como elas podem te achar? Acho que hoje pelo Instagram mesmo. Tá. Né? Meu Instagram é o @DRA de doutora, tá. Débora
H, Kerches com K, Kerches. Pronto. Fica aí o Instagram da doutora para vocês poderem acompanhar mais. Tem muito conteúdo legal também no Instagram dela. E quero te agradecer pela participação, por esse tempinho aqui comigo e espero vê-la mais vezes. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. O que é importante para você, né? Então é muito importante a gente poder fazer essa pergunta para os familiares e até perguntar para nós mesmos o que é importante. Vejo vocês no próximo episódio.